Olá, estamos começando mais um Free Speech Sala de Aula, onde a gente apresenta algumas das produções audiovisuais feitas aqui nos cursos de comunicação. Hoje a gente vai falar sobre um documentário, Calçando as Chuteiras. Está aqui comigo o Pedro Zanrosso. Pedro, a gente agradece primeiro a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, prazer. Então, falando então sobre esse documentário, Pedro, já vamos passar direto. Conta pra gente como é que surgiu a ideia. Bom, surgiu a ideia em sala de aula mesmo, a gente foi pautado pela professora Adriana Schroeder e a gente queria fazer um conteúdo documental mesmo, né? Uma grande reportagem que sanasse a curiosidade das pessoas que viessem a ver e respondesse algumas perguntas. Era uma curiosidade nossa também, a gente fez uma reunião de pauta, claro, não vou lembrar os assuntos que surgiram, mas esse foi um assunto legal e a gente imaginou que teria uma organização, uma logística boa de fazer. E a gente foi lá e gravou mesmo lá com os meninos do Ser Caxias, foi bem legal. Com respeito à parte de edição e finalização, o que tu destaca pra gente? É mais um desafio, né? A gente tem que pensar, quando faz essa reportagem, quando faz um projeto audiovisual, tu tem que pensar sempre antes como tu vai editar, né? Senão depois tu não tem um roteiro bem elaborado, depois tu se perde na edição, porque é um momento difícil, complicado, é um momento que tu faz o foco da reportagem, né? E a gente fez o roteiro bem pautados pela professora, a gente fez o roteiro previamente e daí na hora da edição até a gente, como era um projeto da turma inteira, foi a turma inteira ajudando e a gente conseguiu, atrás dos computadores, claro que é só um que mexe, né, mas a gente conseguiu editar legal. E com respeito ao conteúdo, né, do documentário, o que tu destaca dele pra gente? O conteúdo, o destaque mesmo foi para os jovens que faziam parte da categoria de base. A gente quis destacar mesmo qual que era o sonho deles se tornarem profissionais, e para isso a gente entrevistou até os coordenadores da base, os profissionais do Ser Caxias que eles escolhem através dos peneirões, né? Tinha as peneiras que poucos saem, e porque é um sonho mesmo. A grande pergunta do início do documentário é muito difícil tu se tornar um profissional do esporte, ainda mais do futebol, que é tão glorioso nos dias de hoje. E a gente conseguiu, o Ser Caxias ajudou a gente foi lá, passou uma grande parte da noite, das 7 às 10 da noite lá com os meninos, entramos nos quartos, nos alojamentos, foi uma experiência bem legal. E teve também esse programa, ele foi em 2010, né? E a gente teve já ainda nesse documentário o Wangler, né? Que hoje agora é destaque no Caxias. Eu fiquei sabendo há pouco disso, foi bem legal, porque já mostra que o que a gente quis passar já mostrou foi um exemplo disso. O Wangler, na época, estava na categoria de base, hoje ele subiu pro profissional, foi destaque do Gauchão agora de 2012, e foi, demais, a gente conseguiu mostrar, a gente poderia até, se a gente fizesse hoje o outro documentário, mostrasse ele como um exemplo, né? Como um case que deu certo no profissional. Então, Pedro, a gente agradece então a tua disponibilidade. Fica também o convite para todas as quartas-feiras, então, vocês assistirem o Free Speech Sala de Aula. Também, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, contato com a gente sempre no Facebook, Free Speech Web TV, ou também no Twitter, né, @FreeSpeechTV. Então, agora na sequência eu me despeço por aqui e você acompanha então o curta, ou melhor, o documentário Calçando as Chuteiras. O sentimento da vitória ele é muito bom, né? O sentimento da derrota ele às vezes nos frustra um pouco, mas a gente sempre tem que analisar o contexto geral do jogo. Esse jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. Olha, o jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. O meu clube tem time de primeira, são a linha da canteia artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. O centro corre bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. O Caxias hoje trabalha com duas categorias. Trabalha com a categoria júnior, que é o sub-20, e trabalha com a categoria sub-17, que é o juvenil. Categoria sub-17 são de atletas com 16 e 17 anos completos, e os da categoria júnior são atletas de 18, 19 e 20 anos.
Nós trabalhamos numa situação de que, no mínimo, uma semana de avaliação, né? Para que o menino chegue, às vezes ele está saindo de casa pela primeira vez, então ele está num ambiente diferente, numa cidade diferente, temperatura diferente, então a gente procura dar, no mínimo, um espaço de uma semana para que ele tenha condições de chegar, ficar tranquilo e poder executar o trabalho e, dentro dessa condição, permanecer no clube ou não. Comecei desde cedo, né? Com 7, 8 anos, futebol sempre foi uma coisa que veio natural, né? Não foi forçado nada. E daí eu tava jogando na minha cidade com 13 anos e o Grêmio foi fazer um amistoso lá. Daí me viu jogar e me chamou para as escolinhas com 13, 14 anos ali. E dali que eu comecei, né? Do futebol, da diversão, comecei a virar a parte do trabalho. Eu comecei nas escolinhas assim do colégio, né? Eu morava em Porto Alegre, né? E comecei aos 7 anos, 6 anos. Eu já jogava futsal nas escolinhas do colégio mesmo. No Paraná Clube eu conheci o meu, que é hoje atual empresário, e eu falei da dificuldade que estava sendo morar lá e tal, né? Que estava complicado, e eu tava sendo naquele momento pouco aproveitado porque eu estava voltando de lesão. Eu tive estiramento da coxa e acabei ficando um tempo parado, e nesse meio tempo os jogadores que estavam lá foram evoluindo e tal, e eu, como só estava na fisioterapia e tal, ficou complicado para mim. Daí ele falou que existia um contato com Caxias e que poderia ser uma boa oportunidade para mim vir para cá, para estar jogando e para estar sendo visto por outros clubes, para quem sabe ter oportunidade de voltar para algum clube de maior expressão depois, no futuro. Eu mudei em clube aí, quando eu abri os olhos, dava no Caxias. Em 2008, que eu saí no time de Porto Alegre, eu fui para minha cidade. Só para jogar 3, 4 jogos que tinham uma segunda fase do Campeonato Júnior. E lá eu fiz 2 jogos contra o Inter, um contra o Nova Estância e um contra o São José. E daí de lá eu fiz um DVD e os empresários gostaram. E daí apresentaram pro Caxias. Não é ruim, sabe? Não é ruim. Todo mundo é titular, todo mundo é reserva. Não tem, tipo assim, é um grupo. Como uma família, já que a gente tá longe da nossa, né? Eu jogo futebol porque eu gosto, porque eu amo. Então eu tô atrás de uma vida melhor, mas eu jogo principalmente porque eu gosto. Acho que todo jogador, ele famoso, não sendo famoso, tem sempre mulher, e o jogador tem a fama de ser bastante badalado, sabe, noite. E eu foi um negócio que, a partir do momento que eu fiquei com ela, foi um negócio que eu abdiquei totalmente, né? Quando eu saio com ela. Quando eu volto pra casa, vejo pouco minha mãe, vejo bastante ela. E tá sendo uma rotina legal, a gente tá conseguindo levar bem. Ela tem né? ciúme? Acho que ela tem um pouquinho, e é isso que faz o relacionamento ficar gostoso, e tá sendo muito legal essa experiência, que é nova pra mim também, de namorar à distância, assim, tá sendo bem legal. Mas a gente conversa todo dia, tem internet, né? Ela me liga, eu ligo pra ela. Olha, todo lugar tem, né? Mas Tu acha que, assim, te olham diferente, mulher principalmente, quando sabem que tu joga? As Maria Chuteiras, sim, né? Mas tem outros até que tem um pouco de preconceito, porque ele é jogador, ele vai se achar isso e isso. Até tu se acha? Não, eu já ia dizer isso. Eu sou o contrário um pouco dos outros jogadores. Na cidade da gente, onde a gente nasceu, que teoricamente a gente é mais conhecido, as pessoas tratam a gente diferente. Pessoas que às vezes antes não falavam com a gente ou não tinha nenhum tipo de contato, hoje tentam se aproximar. Por isso que fica até mais bonito. Faz milagre, então. Santa bola, garoto. Santa bola. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. Acordamos basicamente 7h30, 8 horas, tomamos café. 8h30 tem que estar no vestiário, na apresentação, aí treinamos de manhã. Após o treino almoçamos, meio-dia, meio-dia e meia. De tarde, 2 horas tem que estar no vestiário de novo para treinar. Aí termina o treino entre 5 e 5h30, já toma um banho e já vem pra janta às 6 horas.
são atletas, né, que cuidam bastante de sua alimentação, procuram dormir cedo, ter toda a rotina que é necessário para um atleta. Claro que em alguns momentos eles também erram, porque também são pessoas como normais, né, e alguns momentos eles acabam fugindo das normas que têm estabelecidas para eles, mas isso acontece com uma frequência quase que mínima. Acho que o medo é não se tornar um jogador de futebol profissional, né? Não ser um grande jogador profissionalmente, assim. Eu acho que isso é um grande medo. Tá desempregado, assim, né? Agora que tu tá empregado num clube, passa um tempo, acaba o contrato, essas coisas, tu ficar desempregado, acho que isso é um grande medo. Medo de repente não conseguir o objetivo não por falta de vontade, mas porque às vezes, como futebol a gente precisa do corpo da gente, muitas vezes o corpo, né? A gente tem que cuidar do corpo. Medo de, às vezes, o corpo deixar de... Um joelho, alguma coisa assim, um tornozelo que tem que operar, alguma coisa assim, que eu não possa voltar a ser o mesmo. Meu maior sonho é ser um grande jogador de futebol, né? Atuar em um grande clube. Se tornar um jogador profissional. Eu gostaria muito de atuar na Europa, assim. Acho que é um clube que eu gosto muito, assim. Vejo bastante jogos do Real Madrid, Barcelona, né? Eu acho que é o sonho de todo jogador profissional. No Caxias, o meu objetivo é conseguir passar para o profissional o maior número de atletas possíveis. Olha, eu particularmente, a minha prima é estilista. Eu sigo algumas dicas dela. Claro que hoje jogador de futebol vi muito talvez de status, de estar bem vestido. Eu particularmente compro roupas de marcas, só que eu sigo bastante o que a minha prima, as novidades que ela estuda, as novidades que ela mesmo faz, as roupas que ela faz, eu tento usar mais do que ela faz. Mas sim, bastante roupa de marca também. A gente faz o que pode para organizar. Tá, e esse cheirinho bom que veio do teu guarda-roupa é o quê? Vai ser um segredo que a gente tem. Ah, tá. Sempre fui um cara cheiroso, na verdade, né? Eu tento ser, pelo menos, né? Mas é desde pequeno, assim, também. Em casa também, assim, E aqueles suplementos todos ali atrás? Na verdade, não é suplemento. Na verdade, isso aqui é onde tem um chocolate aberto. Camuflagem. Camuflagem ali. Beleza. É complicado, assim, mas a gente que tem um sonho de ser jogador de futebol profissionalmente e quer levar essa carreira adiante, eu acho que é um preço que a gente paga e é um preço que tem que ser pago. É muito difícil deixar minha casa, deixar meus pais, né, deixar minha mãe, meu pai, namorada. Sempre quando pode tá falando com os pais, tá falando com a namorada, tá falando com o irmão, né, buscando essa palavra de carinho aí que às vezes precisa. No começo foi meio difícil, né? Todo mundo apegado aos amigos, à família, se vê todo dia, né? Cidade pequena, convivência mais... Todo mundo se conhece, né? Tu sai na rua, todo mundo pergunta como tu tá e tal. No começo foi meio difícil, mas depois a gente foi se acostumando e hoje é normal isso já. O que eu mais sinto falta, basicamente do meu pai, né? Desde pequeno, né? É a minha base. Quando eu tô... aconteceu isso, ele sempre consegue me erguer, consegue me botar pra cima, né? O que eu vou dizer pra ele? Dizer que eu tenho muito orgulho que ele me trouxe, né? Me ensinou e, se Deus quiser, eu vou dar bastante orgulho pra ele.